A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos ler a Bíblia? Você já leu a Bíblia hoje? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 15. E seja também para iluminar nos céus e para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Glória a Deus. Nós vamos ver nesse texto que nós estamos meditando, livro de Gênesis, ele trata do começo de toda a criação. Lembrando aos senhores que o livro de Gênesis, ele não é o primeiro livro da Bíblia. Foi colocado como o primeiro livro porque é princípio. A própria palavra diz, no princípio. Então, mas o primeiro livro, que segundo os historiadores, é o livro de Jó. Nós iremos chegar ainda ao livro de Jó para nós lermos e prestarmos atenção sobre ele. Olhando já desde o princípio desse texto, nós vamos ver que a forma, e aqui, como eu já sempre digo, eu quero que você entenda, forma material e espiritual, elas estão juntas, estão unidas em uma só. Então você vai ver que Deus, ele entra na cena para criar a terra, para tirar aquela escuridão, para tirar o processo de alagamento, para tirar o processo de escuridão. E aqui nós vamos encontrar ele criando os luzeiros, criando a luz menor, a luz maior, a luz menor. E nós vamos ver que aqui a luz que é para iluminar a terra e a luz que é para iluminar o céu. Lembrando a vocês que a essência de Deus é que trouxe luz e vida a todas as coisas. Se você for olhar em todos os textos, você vai ver que tudo saiu da sua boca. Foi criado através da sua palavra, através do bara, através do logos. Foi criado através de Deus. Então, nós aqui nós não temos um relato preciso, mas a partir do capítulo 2 de Gênesis, nós já vamos ter uma definição geral da história. Aqui está dando um parecer sobre a criação, mostrando quem estava em evidência, mostrando que as coisas foram formadas. Deus, entenda, eu quero que você entenda, Deus não tem dia, porque Deus, ele é ancião de dias, quer dizer, que ele é o que manda em todos os dias. Então não existe tempo, não existe dia para Deus. Quando o autor se refere primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, sétimo dia, aqui está colocando a criação em ordem, mas podia e pode isso daqui ser criado em um dia só. É o autor que vem tentar mostrar para você que para você entender, eu tenho que falar primeiro. Entenda uma coisa, se eu quero fazer uma construção. Quando eu quero fazer uma construção, você tem que entender isso. Você não pode ser incrédulo, não pode ser analfabeto, analfabeto teologicamente falando, ou espiritualmente falando. Você tem que ter raciocínio. Deus está acima do nosso tempo. Entendeu? E quando eu falo que vou fazer uma construção, o que eu falo? Primeiro você tem que ir lá no material de construção, fazer um orçamento e trazer o balanceamento de todo o orçamento que você fizer, para que eu veja qual material
é necessário. O que eu falei? Primeiro. Segundo, nós precisamos achar as pessoas que vão trabalhar, os profissionais dessa área, de determinada área. Terceiro, e assim sucessivamente. Vai se criando uma tabela. Mas isso tudo pode ser feito em um dia só. Pode ser feito, coloca uma pessoa para ir no material, coloca uma pessoa para ir atrás, contratar pessoas para trabalhar, coloca pessoas para fazer a contratação e assim sucessivamente. E pode estar começando e pode estar iniciando ou realizando uma obra, um trabalho. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Deus está criando. E haja luz, e houve luz. Deus está criando, e haja luminares no céu. Deus está criando, e haja peixes sobre o mar, e haja aves sobre o céu. Haja, está criando, está saindo da sua boca. Tudo que você está vendo aí saiu, foi criado por Deus e saiu da sua boca. Então, toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. Então é bom você ler o versículo, entendeu? Eu sempre digo assim, leia o versículo. O que você entendeu desse versículo? Você tem que ler o versículo. Segundo, você tem que interpretar o versículo. O que esse versículo está dizendo? Ah, esse versículo está me dizendo que Deus criou uma luz maior, grande, e uma luz menor. Essa grande, que é para os céus, entendeu? Essa grande, que é para a terra, essa pequena. Você tem que interpretar o texto. Quando você interpreta o texto, daí você tem a autoridade, tanto material como espiritual, para você fazer a exposição, expor o texto. É o que eu estou fazendo, eu estou expondo o texto aqui para vocês. O texto diz assim: e que seja também para iluminar os céus e para iluminar toda a terra. E assim foi. Mas como eu posso ter a definição do que está acontecendo aqui? É no versículo 14. Haja uma iluminare no firmamento dos céus. Então, quer dizer, havia uma luz lá no céu, a fim de separar o dia da noite. Então, quer dizer, essa luz tinha uma função. E qual era a função dessa luz? Separar o dia da noite. E sirva de sinais e anos. Então, quer dizer, todo o nosso calendário está impetrado nessas luminárias, nessas lâmpadas. Dia de plantar, dia de nascer, dia de colher, e vice-versa. Só que nós temos que entender o que o texto está dizendo para nós. E esse texto vai nos falar muitas coisas. Então nós temos que ler, nós temos que parar de ser preguiçosos. Está ouvindo palavras das pessoas, está ouvindo conhecimento, e você vai ver que vai entrar ano e sair ano, sempre vai ter alguém contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus não faz nada além de salvar, de libertar, de transformar. Tem os corruptos, tem os pilantras, tem. Tem aqueles que só gostam e só correm atrás de dinheiro? Tem. Tem aqueles que gostam e só correm atrás de mentira? Tem. Tem aqueles que só pregam a mentira e enganam o povo? Tem. Mas para você não ser enganado, não ser iludibriado, você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, nem que seja um versículo por dia. Por isso que eu gosto que você pare no meu vídeo aqui, porque nós vamos ler um versículo após o outro para trazer uma interpretação. Claro, essa é a minha interpretação, esse é o meu pensamento. Claro que você tem um pensamento diferente, às vezes não concorda com o meu, mas você terá uma ideia. Você vai ler o texto, você vai entender o texto e depois você vai expor o texto. Vai expor o texto aonde? Pode ser aqui no canal mesmo. Você pode expor o texto lá onde você trabalha. Você pode expor o texto para sua família. Não, Deus era assim, Deus fazia assim, Deus criava assim. Então você vai criando uma forma, uma ideia. Quando chegar um pseudo profeta, quer dizer, aquele cara que se acha profeta, você consegue desmentir e desmascarar ele, porque você está embasado e impetrado na palavra. E a palavra não faz mal para ninguém. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.